Fala, meu povo! Estamos aí, então, de novo, aula de História, etapa 2, Idade Moderna. Aguenta aí que, de repente, tem algum aluno novo aí. Deixa eu mostrar a minha face. Professor de História adora mostrar a face, certo? Vai que algum aluno aí não me conhece ainda. E já vou avisando aí antes de começar a assistir o vídeo aí, vamos pegar aí um caderninho, fazer algumas anotações, porque durante o vídeo aí o professor pode dizer alguma coisa que é importante, né? Eu não vou dizer assim, anotem aí, mas eu vou falar uma coisa importante e ó, isso é importante, ok? Então vamos lá, continuando a nossa aula aí, deixa eu compartilhar de novo aqui a nossa página aí, então, Idade Moderna, a idade das grandes navegações, a idade da Reforma Protestante, das grandes descobertas, do absolutismo, enfim, vamos adiante aí. De vez em quando dá uma trancadinha aqui, tá, gente? Demora para iniciar, tipo agora, assim, ó. Tô tentando trocar e não troca. Feito, trocou. Então aí, lá em cima, lá, nós temos as fases da história. Pré-história, Idade Antiga, Idade Média, que nós vimos na primeira aula, e agora nós vamos falar sobre a Idade Moderna, ok? Então ali, depois que terminou a Idade Média, em 1453, com a queda de Constantinopla, com a invasão do Império Turco Otomano na cidade de Constantinopla, pelo sultão Maomé e seus poderosos canhões, né? Quando eles invadiram ali, caiu, terminou a Idade Média e iniciou-se uma nova idade, chamada de Idade Moderna, que acabou em 1789 com a Revolução Francesa. Ok, então é uma idade de revoluções, renascimento cultural, reforma protestante, né, queda do absolutismo, ou o absolutismo em si, né? O absolutismo vai cair. Mas o que é o absolutismo? Aquela situação em que o rei era o senhor poderoso que mandava em tudo e era só ele, né? Aconteceu a expansão marítima, o colonialismo, revoluções inglesas, né? Iluminismo, o grande iluminismo que veio trazer certas ideias novas e revolucionárias. Acontece a independência dos Estados Unidos e a Revolução Industrial. Surge-se aí, essas são as fases aí que nós podemos dizer da Idade Moderna, né? A Idade Moderna é também chamada de o século das luzes, né? Porque, na verdade, quem deu esse nome para a Idade Moderna foram os próprios iluministas da Idade Moderna, porque eles chamavam a Idade Média de a Idade das Trevas, né? Então, para eles, eles eram os caras que vieram trazer a luz àquela idade ultrapassada que foi a Idade Média, né? Então aqui eu já falei, começou em 1453 com a conquista de Constantinopla pelo sultão Maomé, né? Outros estudiosos apontam as datas para o início da Idade Moderna como a viagem de Vasco da Gama até as Índias, ou a viagem de Cristóvão Colombo e acabou chegando nas Américas, né? Seu final acompanha a Revolução Francesa. Nós vamos dar uma olhada nisso aí. Então, como funcionava a economia moderna? Paralelo ao agitado cenário religioso, né? Porque houve ali, era a Igreja Católica que mandava até ali durante a Idade Média, e depois surgiu uma reforma, né? Então, isso surgiu muita controvérsia, né? A economia também sofreu mudanças importantes para chegar ao que se tem hoje. O sistema feudalista estava em fase de declínio, ninguém mais acreditava, ninguém mais queria trabalhar daquele jeito. Sua fragilidade fez com que o comércio e a população estivessem em uma difícil situação. O absolutismo era a maioria dos governos, né? A maioria dos governos operava desse jeito, um rei que mandava em tudo e em todos. Era uma forma de governo em que todo o poder do Estado estava exclusivamente nas mãos do rei. Essa forma de dominação era fundamentada pelas teorias de predestinação divina. O cara foi escolhido para ser o rei e ele é que manda em nós. Algo meio tipo assim, faraó.
ok? Né? Destaca-se aí um cidadão chamado Nicolau Maquiavel, autor de uma obra chamada O Príncipe, que está aqui do lado, aqui, a obra e o autor. Né? Nessa obra ele demonstra formas de governo aos príncipes para que eles pudessem manter-se soberanos nos seus respectivos reinos. Né? Vale lembrar que em aproximadamente 4 séculos, que é o tempo aí que dura a Idade Moderna, os monarcas europeus observaram seu poder ruir por meio de várias revoluções até a Revolução Francesa. Inicia o processo que derrubará definitivamente o antigo regime, aí, o regime do absolutismo. Né? Então, durante esses 4 séculos, os reis viram pouco a pouco o absolutismo cair. Né? Então, religião na Idade Moderna. A Idade Moderna se configurou por fazer grandes mudanças do modo como as pessoas viam a igreja. Lembrando que na Idade Média, a Igreja Católica era o poder soberano, né? E como os estados passavam a respeitar ou não a autoridade do Papa. Houve um distanciamento do poder da igreja, a autoridade da igreja forte, né? Sofre um golpe. Esse golpe chamou-se Reforma Religiosa, ou, como outros chamam, Reforma Protestante. Essa reforma foi liderada por um monge chamado Martinho Lutero e era um movimento contra a Igreja Católica. Na verdade, não iniciou-se um movimento contra. Ele apenas colocou lá nas portas de uma determinada igreja 95 teses que ele tinha para a mudança da Igreja Católica. Ele não queria criar uma outra igreja, ele queria apenas reformar a sua igreja. Ele viu que haviam coisas erradas. Né? Por exemplo, vender um pedacinho no céu, chamava-se a isso de indulgências. Né? Ele via que isso estava totalmente errado. Os padres tinham filhos e vivendo promiscuamente, então ele viu que tinha muita coisa errada. Então ele queria só mudar a sua igreja. Só que isso não foi muito aceito, né? Ele questionava a santidade do Papa, não apoiava o uso das indulgências, que eu já expliquei o que é, pregadas pela igreja e outros princípios que até então não eram questionados, todo mundo via as coisas erradas acontecendo, mas todo mundo ficava quieto, porque na Idade Média, né? Se tu falasse alguma coisa errada, tu ia para a fogueira. Ao ver de Lutero, essas práticas serviam para a opressão do povo em vez de trazer o crescimento espiritual. A reforma fez grande sucesso na Europa, por ser uma forma com que muitos governos muitas vezes demonstrarem descontentamento com relação aos interesses religiosos. Uma das coisas show de bola que aconteceu nesse momento aí foi que os adeptos ao protestantismo, ao luteranismo, vamos dizer assim, os adeptos à reforma religiosa, eles começaram a aprender a ler, porque Martinho dizia que o povo tinha que ler a Bíblia, e até então era só o clero da Igreja Católica que lia. Isso fez com que o pessoal deixasse de ser analfabeto, né? Aos poucos, né? Claro, aos poucos, né? Então, foram criadas várias entidades, né? Muitas, na parte dos luteranos, várias entidades, várias universidades, várias escolas. Então, porque os caras queriam ensinar a ler, né? Contrários a isso veio a Contra-Reforma. Os católicos não poderiam deixar assim, isso, assim na maior, assim, né? Essa Contra-Reforma era a reação da Igreja Católica. O movimento da Igreja Católica para conter o avanço da reforma religiosa, a Contra-Reforma começou com o Concílio de Trento, ou seja, os bispos se reuniram na cidade de Trento, né, convocada pelo Papa Paulo III. O concílio conseguiu resgatar alguma coisa da hegemonia católica na Europa, mas não conseguiu apagar a influência da reforma, que fez com que até hoje existam diversas correntes religiosas sendo semelhantes no fato de seguirem o cristianismo, ok? Então aqui temos uma foto do Concílio de Trento, que eu fui lá especialmente tirar essa foto para vocês, eu estava lá, fui eu que tirei a foto, ok? Concílio de Trento, os bispos todos reunidos
dos vários lugares católicos do mundo, né, debatendo a situação, o que nós vamos fazer, como nós vamos nos livrar dessa reforma protestante, ok? Aqui temos o monge Martinho Lutero pregando as suas teses na porta da igreja, suas 95 teses, né? Aqui ao lado temos uma árvore com as ramificações do cristianismo, né? Isso aqui eu aconselho vocês a olharem com mais calma, né? Muito interessante isso aqui. Nós temos ali o ramo principal do cristianismo inicial, que veio do judaísmo, né? Esse ramo depois ali em 1054, perdão, teve ali uma divisão onde surgiu a Igreja Católica Ortodoxa, né? A do Oriente. Depois foi indo. Em 1517 surge a Reforma Protestante. Da Reforma Protestante surgem outros galhos, onde temos algumas igrejas que estão aí até hoje aí. Então, essa ramificação toda que nós temos de igrejas atualmente, ela surgiu desses três ramos iniciais ali, né? E do ramo inicial do cristianismo, ok? Isso aqui é uma imagem que vale a pena você ver com mais calma depois, né? Isso não está na nossa apostila, é só uma questão de curiosidade, tá? Então, as religiões atualmente no mundo aí, temos aí grande parte da, do mundo é cristão. Isso aqui é esse verdinho aí, né? Considerado cristão. Nesse considerado cristão estão todas as religiões que professam o cristianismo, ok? Esse rosa meio vermelho aí, né? É o islamismo, as regiões que têm islamismo, o símbolo do islamismo ali, a lua crescente. O amarelinho ali, o hinduísmo, o budismo, aquela rodinha ali é o símbolo do budismo, é o leme, lá as regiões que temos o budismo, as religiões chinesas, né? Então, é isso aí, gente. O judaísmo tem só lá na Judéia, ok? Que é aquela penínsulazinha ali, deixa eu acompanhar o mouse aqui, ok? Aqui nós temos o judaísmo, a princípio, né? Mas nós sabemos que nós temos judeus espalhados pelo mundo inteiro. Seguindo, então, as grandes navegações, né? Olha só quantas navegações importantes aconteceram. Não foi só o descobrimento do Brasil e da América. Não, foram descobrimentos de rotas marítimas para lá e para cá, porque o comércio, os caras queriam descobrir para comercializar e descobrir novas terras para colonizar essas terras e levar ouro, especiarias, materiais preciosos, pedras preciosas, enfim, tudo para a sua sede, para a sua metrópole, né? Então, as grandes navegações, vem na sequência vem o colonialismo e o mercantilismo. Como podemos definir, o colonialismo é a situação de chegar em algum lugar e colonizar aquela terra. E o mercantilismo, mercado, né? Mercadorias, né? Negociar mercadorias. Então, vem dessa situação aí. As grandes navegações foram um marco para os tempos modernos. Essas viagens exploratórias serviram para a expansão do mundo e a busca por mares e povos até então nunca dantes navegados, né? Os navegadores e os descobrimentos marítimos iniciaram no século XV e os principais desbravadores foram os portugueses e os espanhóis, que marcaram o renascimento do comércio na Europa, ok? Então, seguindo aqui algumas coisas, assim, por exemplo, a Igreja Católica também estava em busca dessas descobertas, e por isso foram eles que financiaram grande parte das viagens, até mesmo porque com o crescimento do comércio, a população teria maiores condições de pagar os seus impostos à igreja, né? Apesar dessas intenções, viajar em mares desconhecidos poderia ser perigoso, não poderia, era muito perigoso. Imagina você entrar num navio e sair aí, mar adentro, sem nunca ter navegado naquele lugar desconhecido. Meu, poderia ter o quê? Monstros. O pessoal imaginava isso, sereias, krakens, então tudo poderia ter, né? Muitos imaginavam que haveria monstros gigantes, seres temidos, e tinha receio da terra ser plana. Olha o que eu estou colocando aqui, tinha receio da Terra ser plana. Significa que nesta época
o pessoal já desconfiava que a Terra era um globo, né? Se uma caravela fosse até o fim, poderia cair num grande abismo. Imagina se a Terra fosse plana. Por isso era preciso planejamento. Os europeus procuraram guiar-se por meio de astros, né? Com instrumentos chamado balestilha e o astrolábio, que estão aqui do lado, aqui, para vocês darem uma olhada, esse de baixo é o astrolábio, o de cima é a balestilha, né? E utilizavam a bússola dentro de uma caravela. A bússola é uma invenção chinesa, que eles trouxeram lá das cruzadas, né? Que eram transportes marítimos resistentes e rápidos. A tripulação geralmente era formada por soldados, marinheiros, médicos, escrivões, padres e ajudantes em geral. Aqui temos alguns dos inventos da época, né? O astrolábio, que ajudava o navio a localizar-se baseado em uma estrela, né? A bússola marcava o norte, sul, leste, oeste, baseado na bússola, aliás, a bússola baseada na rosa dos ventos, que está aqui em cima, né? Norte, sul, leste, oeste, os outros pontos cardeais, os outros pontos colaterais e subcolaterais, que vocês já devem ter visto, né? E o sextante, que era esse cara aí mais moderno, que também auxiliava na navegação. Ou seja, foram criados instrumentos para navegação. Os caras não entraram dentro do barco e saíram assim, vida louca. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Não, não ficou bem assim. Então, nas navegações portuguesas. O país que saiu na frente rumo às navegações foi Portugal, que tinha um conhecimento amplo na área, e cada vez mais estavam evoluindo através da criação da Escola de Sagres. Eles fundaram uma escola lá para navegadores. A Marinha fundou uma escola para ensinar os caras a navegar. Por isso, Portugal saiu na frente. Um centro de estudos náuticos que formava pilotos, astrônomos, cartógrafos e na produção de embarcações de alta qualidade, onde estavam, por exemplo, as caravelas. As caravelas eram consideradas as Ferraris da época. Eram os carros que andavam mais rápidos e eram os mais lindos de todos, né? Além disso, parte do projeto foi financiado pela nobreza e a burguesia, que eram os comerciantes, né, visando lucro. Se nós conseguirmos outros lugares, atingirmos outros lugares, outras terras, nós vamos ter outros produtos, nós vamos ter para quem vender, nós vamos ter mais matéria-prima, enfim. Era uma coisa louca, assim. Fatos importantes que ocorreram nessas viagens aconteceram em 1498, quando o Vasco da Gama vai às Índias. Ele chegou ao continente africano, em Calicut, e tem o privilégio de comprar especiarias do Oriente diretamente, né, da mão de quem vendia, e não pelos comerciantes italianos, que eram os atravessadores, né? Isso gerou muito lucro para a coroa. Outro fato ocorreu em abril de 1500, quando Pedro Álvares Cabral chegou aonde? No litoral e encontrou os índios brasileiros, né? Na verdade, não eram brasileiros, né? E também não eram índios, né? Os nativos que moravam naquela terra chamavam essa terra de Pindorama, que significa Terra das Palmeiras. Olha só que lindo isso, né? O primeiro nome do nosso Brasil, ou na verdade o verdadeiro nome do nosso Brasil, dado pelos seus nativos, é Pindorama. Devido a esses acontecimentos, Portugal transformou-se na potência econômica deste período. As navegações espanholas. Já os espanhóis, que iniciaram as navegações bem mais tarde, procuraram outros caminhos para explorar. Cristóvão Colombo, em 1492, chegou a um novo continente, em algumas ilhas da América Central, né? Apesar de desconhecer a existência da América. Não sabia, ele achava que eram umas ilhas, não sabia que era um enorme continente, né? Então não tinha noção disso. Somente com a viagem de Américo Vespúcio, eis o nome América, aí, Américo Vespúcio, houve a identificação dessas terras, e logo eles entraram em contato com os índios americanos, né? Para mostrar que havia descoberto um novo mundo, Portugal, em 1494, assinou com a Espanha o Tratado de Tordesilhas, um documento que dividia o mundo em duas partes através de uma linha imaginária que passava 370 léguas da ilha de Cabo Verde. Na parte leste da linha marcada, as terras deveriam pertencer a Portugal e parte disso aí incluía o Brasil, né? E a parte oeste da linha, as terras seriam da Espanha. Com a descoberta,
e a política de exploração das colônias, houve um consenso geral de que exportar menos e importar mais seria o modo mais vantajoso de se acumular riquezas e fazer a manutenção da sua nação. Foi a chamada balança comercial. Fazer com que se venda mais produtos do que se compre, né, ou do que se compra, traz uma balança comercial favorável, um valor positivo, coisa que os economistas utilizam até hoje, né? Além disso, reforçou a ideia de acumulação de riquezas, metais preciosos e recursos valiosos. A essas práticas, tanto da balança comercial como de acumular recursos valiosos, foram conjuntos de uma teoria chamada mercantilista. Olha aí, anota aí o que era a teoria chamada mercantilista, né? Faz uma anotação aí. E o Renascimento? Importante também, aí, vamos anotar aí o que é o Renascimento. Coisas importantes que o professor vai falando, vai anotando aí, vai fazendo um resuminho. Então, o Renascimento foi um período de mudanças culturais que aconteceram entre o século... Que século é aquele? 10 mais 3, século 13, né? E o século... Que século é este? 10 mais 5 mais 2, né? Século 17. Para quem está meio perdido aí, é porque não assistiu na primeira aula, na aula sobre Idade Média, a explicação sobre os números romanos, ok? Então vai lá, que lá tem explicação a respeito dos números romanos. Foi o primeiro movimento cultural motivado pela burguesia e teve seu início na Europa, na região da Florença, na Itália, e posteriormente passou para a Alemanha, Inglaterra e Países Baixos. O que era o Renascimento? Um movimento responsável por dar o nome pejorativo de Idade das Trevas. Foi esses caras aí, como eu já falei no início da aula, né, que deram o nome da Idade Média de Idade das Trevas, para o período que chamamos de Idade Média. Simplesmente pelo motivo, né, que eles consideravam que a Igreja Católica colocou aquele período ali nas trevas. Depois dessa época, o Renascimento se propôs a ser um movimento, na teoria, laico, o que é isso? Sem ligação com uma entidade religiosa exclusivamente, isso é o que significa laico, né? Mas na prática acabou sendo mais influenciada pela Igreja Católica do que qualquer outra. É uma piada. Seguindo, sua essência era o humanismo, ou seja, o homem no centro, o antropocentrismo, né? O homem no centro, além de outros valores como o otimismo, individualismo, né, o antropocentrismo, já falei, racionalismo. Era racional e prezava a lógica e a valorização de tudo aquilo que era clássico, ou seja, de tudo aquilo que era da época do Império Romano, da época do Império Grego, dos filósofos, enfim, de toda aquela situação legal que tinha na Idade Antiga, né? Resgatou vários princípios clássicos, como as características da arte grega e sua filosofia. Aqui, eu sei que vocês já viram essa imagem aqui várias vezes, isso é uma imagem da época do Renascimento, ok? Feita por quem? Leonardo da Vinci. Aqui temos outra, né? O Nascimento de Afrodite, ok? Temos aí o Nascimento de Afrodite, aqui, por Leonardo da Vinci também, né? Aliás, desculpa, por Michelangelo, né? A criação do homem. Deus, carregado por seus anjos, tocou o dedo no dedo do seu boneco de barro, né, que ele havia feito, e transformou-o num homem, a criação do homem. Isso aí está no teto da Capela Sistina. Está lá. Quem for viajar para Roma, tiver essa oportunidade, é só olhar para cima e vai ver essa pintura lá. Ok? Aqui temos de Michelangelo também, o Davi, esse rapaz aí do lado aí, né? E a Pietà, né? Maria com Jesus morto no colo. Então, situações que eram louvadas, né? E foram criadas no Renascimento.
Aí nós temos também o renascimento científico. Aquele era o renascimento das artes, o renascimento cultural. Agora nós temos o renascimento científico. Na área científica, o renascimento foi importante para tirar o monopólio do conhecimento da igreja. Ao contrário de antes, agora as pesquisas eram a forma que eles tentavam encontrar uma resposta, não mais a fé. Foi uma fase de grandes avanços científicos, como a descoberta do modelo heliocêntrico, que os astros e planetas giravam ao redor do Sol. Heliocêntrico. Hélio, Sol, cêntrico, centro. O Sol no centro. Vamos nos ligar nas palavras. Aí nós não precisamos... Aí podemos até esquecer os conceitos, se nós entendermos o que diz a palavra. Quase sempre são duas palavras gregas que foram juntadas. Heliocêntrico. Hélio, Sol, cêntrico, referente ao centro. Então, o Sol no centro. Os renascentistas se preocupavam com o estudo da natureza, assim valorizando mais a razão do que a fé. Eles estudavam os conhecimentos como a física, a mecânica, as artes, né? E procuravam refletir filosoficamente, baseado nos filósofos gregos da antiguidade, com relação a isso. Os estudos da natureza e da medicina que mais ganharam destaque foram realizados na escola de Pádua, localizada na Península Itálica, naquele lugarzinho ali que parece uma bota. Foi esta escola que Galileu Galilei e Nicolau Copérnico estudaram, que foram aí os que vieram futuramente a modificar o rumo da história científica, né? Copérnico, em 1543, criou a tese de que o Sol era o centro do universo e não a Terra. Meu Deus, isso aí virou uma bagunça e não sei como é que ele não foi morto. Galileu examinou os estudos de Copérnico cuidadosamente e realizou observações sobre o sistema proposto. Ele constatou que era verdade, até porque ele criou um telescópio para provar isso, para poder enxergar essa situação lá no espaço, né? E por esse motivo foi ameaçado de morte pela Inquisição se continuasse apoiando essa teoria. Assim como, para se salvar, ele negou toda essa teoria que acreditava, né? Lembrando que Galileu era um católico praticante, né? Então, ele poderia ser excomungado e condenado à morte, à fogueira, enfim. Na medicina, William Harvey chegou ao entendimento da circulação sanguínea, olha só, gente, por meio de veias e artérias, tá? E Ambroise Paré fez uso da ligação entre artérias, né? Ou seja, essa coisa chama-se laqueadura, em lugar da tradicional cauterização para conter hemorragias, que era aquela coisa de chegar com o ferro quente e grudar na perna, no braço, ou seja, no lugar que tivesse sido machucado, queimar, né, a cauterização para parar as hemorragias. Mas aí o cara descobriu que dava para fazer uma ligação entre as artérias, né, que chamava-se laqueadura. Então, observa quantas coisas que nós temos ainda hoje que foram descobertas na Idade Moderna. Um outro renascentista que contribuiu muito, mas muito mesmo, pensem muito, né? Foi Leonardo da Vinci, que focou seus estudos sobre o corpo humano, fazendo dissecações de cadáveres, coisas que era proibido, isso era proibido, mesmo, isso era heresia, né? Para compreender o funcionamento da anatomia humana. Ele era arquiteto, escultor, pintor, músico, engenheiro, poeta, matemático, né? Da Vinci era um homem show, né? Da Vinci iniciou seus estudos em 469, na cidade de Florença, na Itália. Primeiro, ele se especializou nas técnicas de pintura e desenho, depois de escultura, criando modelos e projetos urbanísticos. Sem dúvida, Leonardo da Vinci foi um dos principais gênios desse período. Outros avanços foram feitos, apesar da Contra-Reforma ter voltado combatendo esses preconceitos científicos, o conhecimento distribuído fez com que mais e mais pesquisadores estivessem em busca de respostas para perguntas que antes não eram conhecidas, né? Um exemplo aí, hoje nós temos o nosso helicóptero voando aí pelos ares, mas o primeiro projeto do helicóptero foi feito por Leonardo da Vinci. Ah, essa tu não sabia, né? Aí nós temos depois do Renascimento, nós temos o Iluminismo. O que era o Iluminismo? O Iluminismo se propunha a tirar, a tirar o mundo daquelas trevas que a Idade Média colocou.
né? O iluminismo foi um movimento contrário ao absolutismo, ou seja, eles diziam que não poderia ter um rei, uma pessoa que mandasse em todo mundo, né? E há outras práticas da época que surgiram na Inglaterra, na França, na Holanda, durante a Idade Moderna. Seu objetivo era substituir a visão teocêntrica da Europa. O que é a visão teocêntrica? Teo significa Deus. Então, Deus no centro. Então, a Europa tinha uma ideia de que Deus estava no centro de tudo, né? Que foi espalhada na Idade Média por uma visão mais racional. A troca deles era, né, tirar essa visão teocêntrica e colocar uma visão racional. Essa era a proposta do iluminismo, né? Iluminar com a razão. A ideia dos pensadores iluministas era eliminar as trevas em que a sociedade vivia. Isso eu já coloquei aí para vocês, né? No caso do iluminismo, o princípio da Idade Média ser contrariada era o de que as coisas aconteciam pura e simplesmente pela vontade divina. Eles contrariavam isso aí. O iluminismo tinha tendências lógicas, logo buscavam uma exploração científica para todo fenômeno percebido. Além disso, seus pensadores atuavam nas mais diversas áreas científicas, economia, filosofia, sociologia, etc. O iluminismo tornou-se intenso nesses países, ainda mais na França. Olha só, te liga aí no país, na França, né, que mais tarde aconteceu a Revolução Francesa. Ou seja, o iluminismo foi o grande provocador da Revolução Francesa. Como assim esses caras estão mandando em nós? Como assim um rei, só um rei manda em nós? Como assim o povo não tem direito a nada? Como assim nós não temos liberdade, nem igualdade, nem fraternidade? Então essas ideias foram sendo colocadas na mente do povo, né? E isso aí acabou provocando a Revolução Francesa, né? Esse movimento também inspirou a Inconfidência Mineira aqui no Brasil e a independência das colônias inglesas na América do Norte, ou seja, a independência dos Estados Unidos. Todos esses pensamentos aí contrários ao absolutismo. Lembrando que aqui no Brasil, nós vivíamos, nessa época, nós tínhamos aí nosso rei Dom João VI, que era absolutista, né? A burguesia era maior interessada nesse movimento social, pois eles teriam mais liberdade para ampliar seus negócios. O iluminismo trouxe crescimento e também com a Revolução Industrial mais tarde, mudaram significativamente a política. Aqui nós temos alguns precursores, vamos falar agora de alguns precursores do iluminismo, assim por cima, assim, né, mas é importante anotar algumas coisas, se vocês quiserem. Então, nós temos René Descartes, né? René Descartes usava um nome latino que pouca gente conhece, que é de, Descartes. Esqueci o nome do homem, cara. Esqueci, meu. Renato Cartésios, aí lembrei o nome do cara. Quis dizer para vocês o nome e esqueci. Então, René Descartes, o nome dele, e ele utilizava o nome Renato Cartésios, preferia ser chamado assim, né? É preciso duvidar de tudo para que se pudesse chegar à verdade. Será? Ou seja, não me diz uma coisa aí e considera ela verdade, porque enquanto eu não tiver certeza de que isso não é verdade, eu não vou concordar contigo. Defendia o uso da razão. Foi também o criador do método cartesiano. Esse cartesiano vem do Cartésios dele, né? Renato Cartésios, né? Que é utilizado na matemática, né? Que era uma forma de análise baseada na perspectiva de duvidar de qualquer coisa que fosse passível de dúvida. Ou seja, se tem um resquício de dúvida, eu não considero isso verdade. O próprio Descartes se preocupou em provar sua existência. Dessa dúvida nasceu uma outra frase aí imortalizada, e penso, logo existo. Parece uma coisa de doido, né, cara? O cara queria provar a existência dele, né? Depois temos um outro cidadão aí, Francis Bacon, que apresentou a importância da experimentação científica e a observação para a evolução do conhecimento, revolucionou tudo,
nós temos esse aí, cidadão aí, Isaac Newton, né? Foi um matemático, astrônomo, físico e filósofo inglês que tortura vocês hoje na física, né? Identificou a lei da gravidade, descobriu a óptica, foi o responsável por mostrar que a luz branca é composta de várias cores, criou as 3 leis de Newton, que vocês estudam aí até hoje, ele modificou a estrutura do planeta, né? John Locke acreditava que o ser humano não nascia com ideias preconcebidas e as ideias surgiam através dos sentidos humanos e não de divindades. Ou seja, ele falava que aquilo que tu acredita foi colocado na tua cabeça pela sociedade, por alguém, né? E então tu deveria usar aquilo que Descartes, o raciocínio de Descartes, analisar as coisas para ver se aquilo é verdade, se aquilo te serve, se aquilo não te serve, enfim. Outros pensadores iluministas divididos entre filósofos e economistas também deram grande contribuição para essa nova visão. Os economistas procuravam escolher a melhor forma para o aumento das riquezas das nações. Isso deu origem ao liberalismo econômico, utilizado até hoje, de um pensador aí chamado Adam Smith. Já os filósofos, né, se ocupavam de formular respostas para o questionamento sobre a política. Assim, nós podemos citar Montesquieu, na França, né? Deveria haver um equilíbrio entre a liberdade do cidadão e a autoridade do poder. E aí nasce o que nós temos até hoje, o poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário. Olha de quem nasceu isso aí, Montesquieu, um francês, né? As leis não deveriam ser criadas para atender aos caprichos do rei, mas para atender às necessidades reais daquele local. Caberia ao legislador descobrir qual a melhor lei a ser aplicada de acordo com um determinado governo. Temos um outro cara revolucionário aí da época, Voltaire, né? Defensor da liberdade individual, contra os privilégios dos nobres e da igreja, reagiu contra a igreja com todos os argumentos que podia, ajudou a criar uma enciclopédia e suas ideias foram espalhadas por seus adeptos por toda a Europa. Ou seja, o cara revolucionou, o cara era a pedra do sapato dos reis, né? Sua defesa à liberdade de expressão em que ele diz: não concordo com nenhuma palavra que dizes, mas defenderei até a morte o seu direito de dizê-lo. Essa frase aí não é dele, né? Mas é de uma biógrafa da vida dele, né? Mas reflete um pensamento que ele tinha, né? O governo deveria seguir os pensamentos dos filósofos. Que filósofos? Os filósofos antigos da idade, né, da Grécia antiga, né, que diziam que os políticos deveriam ser filósofos, né? Era contrária à interferência da igreja no Estado. Depois aí temos Jean-Jacques Rousseau, outro francês também. Os homens eram naturalmente bons, mas o que os corrompia era a sociedade. Essa era a ideia dele. Para ele, essa sociedade deveria ser mudada para que os homens assim mudassem. Na política deveria haver mais justiça, soberania do povo e igualdade. Concordo com ele até hoje, né? E vocês também devem de concordar. O que prevalecia era a vontade do povo ou vontade geral, e não a de um rei, pois todos deveriam ter direitos iguais. O soberano seria apenas o representante daquele povo e, portanto, o executor da lei. Vocês veem que o lado dos reis estava medonho nessa época, né? Ninguém mais queria saber de rei, né? Até aí temos Denis Diderot, que com o auxílio de Jean Lejeune d'Alembert e outros pensadores, né? Meu francês é horrível, né, gente? Denis organizou uma enciclopédia clandestina, ali junto com Voltaire também, né? Cujo governo proibia a divulgação, mas eles acabaram divulgando mesmo assim. Esses caras aí são chamados de enciclopedistas, né? Foram os criadores das primeiras enciclopédias da época. Foram os criadores do Google da Idade Moderna, né? Foi uma das maiores obras do século e era um item indispensável na leitura dos homens cultos da época. Aí começaram a surgir as revoluções inglesas, que podem ser divididas em 4 fases principais: a Revolução Puritana e a Guerra Civil,
a Revolução de Oliver Cromwell, aliás, desculpa, a República de Oliver Cromwell, né, de 649 a 658, que é o único período da história da Inglaterra, por exemplo, que aconteceu uma república, que teve uma república. Depois disso, nunca mais, né? A restauração da dinastia Stuart, e aí voltamos à monarquia, a Revolução Gloriosa, que encerrou o reinado do rei James II e instituiu a monarquia parlamentarista que mantém-se até hoje na Inglaterra e no Reino Unido com a nossa rainha Elizabeth. Né? Inspirados nos pensadores iluministas, as 13 colônias inglesas da América promovem sua independência. Em 776, em 4 de julho, o famoso 4 de julho americano, né? Fundando os Estados Unidos da América. Então ali nós temos as 13 colônias iniciais, né, dos ingleses, e essas 13 colônias se revoltaram utilizando os pensamentos iluministas e forjaram a sua independência. Em 760, no século XVIII, né, a Revolução Industrial tem início no Reino Unido, na Inglaterra. Aqui temos a fotinho aqui do Reino Unido, né, que é Inglaterra, País de Gales, Escócia e Irlanda do Norte. Por isso que se chama Reino Unido. Né? Mas o pessoal fala basicamente na Inglaterra. Né? O primeiro país a industrializar-se foi a Inglaterra, o Reino Unido. Possuía um parlamento formado pela burguesia, ou seja, os caras tinham dinheiro, né? E estavam interessados em industrializar o país para aumentar os seus lucros, ok? E os caras tinham uma coisa lá muito útil, o carvão. No Reino Unido existia muito, muito, muito carvão, e ainda existe. E eles tinham que dar um jeito de ganhar, fazer alguma coisa com esse carvão, né? O que eles inventaram? A máquina a vapor, né? E fora isso, a Inglaterra tinha uma poderosa frota naval que navegava já há muito tempo pelo mundo, né? Onde era só colocar os seus produtos ali dentro e espalhar o mundo afora. Fazia comércio com o mundo todo, né? Usando seus navios, tornou-se a maior potência mercantil do mundo. Lá aconteceram as primeiras máquinas, aqui nós temos um tear mecânico, né? Ou seja, aquela tiazinha que levava um mês ou dois para fazer um blusãozinho ali, agora o blusão, eram feitos vários blusões durante o dia, né, com o tear mecânico, né, um exemplo, né. Surgiram as primeiras máquinas, possuía hidrovias bem planejadas dentro do país, onde ele poderia fazer com que os seus produtos chegassem de ponta a ponta do país, né, do reino, possuía carvão mineral, como eu já coloquei ali, ferrovias, indústrias têxteis, siderúrgicas, então, aí aconteceu essa situação aí. As cidades da Inglaterra começaram a ficar deste jeito aí, horríveis, né? Hanley, na Inglaterra, não temos a data precisa dessa imagem, né? A foto dessa cidade industrial situada no centro da Grã-Bretanha, evidencia nitidamente o porquê da expressão regiões negras da Revolução Industrial, né, para definir as áreas industriais britânicas dos séculos XVIII e XIX. A paisagem era escurecida pela fumaça das chaminés, ok? Mas o nosso caso aqui agora não é a Revolução Industrial, né? Vamos deixar isso para depois. Só estou tocando aqui. E aí, em junho de 1789, tem início aí a Revolução Francesa. Um movimento impulsionado pela burguesia e pelos iluministas, né? E contou com a participação dos camponeses e das classes urbanas que viviam na miséria. Em 14 de junho de 1789, os parisienses tomaram a prisão da Bastilha. Né? Por que tomaram a prisão da Bastilha? Porque era lá o point aonde os reis de vários séculos da história da França colocavam os seus prisioneiros. Era um lugar de tortura, era um lugar representativo do poder real. Então eles invadiram a Bastilha, tomaram a Bastilha, né, desencadeando profundas mudanças no governo francês. E tinha então por início a Revolução Francesa. Terminava assim a Idade Moderna. Mas então, gente,
essa foi a nossa aula sobre Idade Moderna. Espero que vocês tenham feito várias anotações aí, né, porque podemos utilizar essas anotações em alguma questão, e aí não será necessário, ler o material. De repente, também é muito bom ler o material, mas se você é bom de memória, assistindo a aula, somente assistindo a aula, você já pega o lance, né. Então, até mais pessoas, até a próxima aula, Deus abençoe a todos, se cuidem.